A FEComércio, Federação do Comércio do Estado da Bahia, fez um levantamento com base em informações do IPCA 15 do IBGE, especificamente aqui na região metropolitana de Salvador, sobre a variação média dos preços dos principais alimentos e ingredientes da ceia de Natal, bem como dos produtos mais comuns que as pessoas compram nessa época do ano. E o resultado não foi lá muito positivo, não. Pelo menos com base nos produtos alimentícios avaliados, que estão com aumento médio de 18,48% em relação ao mesmo período do ano passado, aumento acima da inflação geral da região, que foi de 7,64% para o mesmo período, ou seja, mais do que o dobro da inflação geral aqui da região. Sobre este e outros assuntos, a gente conversa agora com o presidente da FEComércio Bahia, Kelson Fernandes. Um prazer tê-lo aqui com a gente. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo, Sr. Kelson. Prazer é nosso. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Ernesto. Bom dia, ouvintes. O prazer é nosso em estar aqui mais uma vez para falar um pouquinho a respeito das coisas da FEComércio, do nosso sistema FEComércio. Pois é, mais cedo, inclusive, a gente falou de uma pesquisa que aponta que apenas 66% dos soteropolitanos devem comprar presente de Natal este ano. Uma pesquisa da Polis Estratégia, em parceria com o curso de administração da Unijorge. Alimentos em alta, preços dos produtos em geral também em alta. O consumidor tem bala na agulha para acompanhar esses alimentos, Kelson? Os shoppings, pelo menos, estão cheios, né? Exatamente. Nós temos observado que depois que a seleção brasileira se desclassificou da Copa do Mundo, o público voltou a frequentar os shoppings e o comércio de um modo geral. Cresceu muito a procura por produtos de Natal. E a nossa esperança é que essas pesquisas aí não se concretizem, que um número maior de pessoas realmente tenham condições de comprar uma lembrança de Natal para que possa também confraternizar com seus familiares agora no final do ano. Ter uma expectativa positiva sempre é muito bem-vinda, não é? Inclusive pelos próprios comerciantes, mas é perceptível, ao mesmo tempo, uma certa retração, porque 66% de soteropolitanos dispostos a comprar presentes de Natal não é um número aquém do que se espera? É assim, o comércio quer que 100% da nossa população possa comprar, mas a gente sabe que passamos por um problema muito sério de pandemia, perdas de emprego, fechamento de negócios. A gente sabe que recupera, mas recupera devagar, apesar de nós estarmos observando um movimento muito bom, como eu falei, do público, a procura de presentes, de comprar para confraternizar no Natal. Então, a nossa esperança é que realmente essas pesquisas não se concretizem, mas se concretizem acima do que a gente está prevendo. Nós temos pesquisas que indicam que realmente esse ano vai ser um dos melhores natais dos últimos tempos. E para o ano que vem, em termos de desempenho do comércio, esse ano, queria que o senhor falasse também um pouco do balanço, do que se espera de desempenho para esse ano de 2022, fechamento do ano para os comerciantes e a expectativa para o ano que vem, Sr. Kelson. Jefferson, nós passamos por um problema muito sério que foi a pandemia. A pandemia, um dos setores que mais sofreu com a pandemia foi o comércio. Tivemos fechamento de lojas, shoppings, praticamente todo o comércio fechou. E isso causou um problema seríssimo, né? Tivemos empresários que não tiveram nem condições mais de se recuperar nos seus negócios. E 2022 tem sido um ano de recuperação. A gente vem devagarinho observando esse movimento. As vendas têm crescido, os empregos têm voltado. Claro que ainda temos muitos problemas para resolver, mas o nosso balanço, de um modo geral, para 2022 é positivo. Achamos que o comércio deu uma recuperada boa e 2023, a nossa perspectiva é que continue essa recuperação. As eleições acabaram, temos um novo governo, temos agora que juntar forças e procurar ainda mais resolver. Espero que o governo que está entrando tenha sensibilidade para entender o momento que o comércio passou, né? E trabalhamos juntos, encontremos caminhos para que possamos solucionar os problemas que ainda existem, rescaldo da pandemia, de uma carga tributária extremamente excessiva que nós temos nesse país.
E precisamos mudar isso definitivamente para modernizar o nosso país. Presidente, falando em perspectivas para o ano que vem, né? A indústria, a gente deu essa notícia aqui ontem, a previsão é de que a produção industrial baiana tem uma queda, mas a nossa indústria não produz o que a gente compra aqui, né? Ela produz insumos para a indústria lá na ponta. Até que ponto essa notícia aí da promulgação da PEC, que garante o pagamento dos programas sociais, eles respondem por uma boa parte da economia, sobretudo nos pequenos municípios, né? A FEComércio acredita que isso pode fazer a roda da economia girar a partir desses pequenos negócios que tiveram importância grande anos atrás? Ernesto, a Bahia é um dos estados que mais tem famílias inscritas nesses auxílios. Programas sociais. Isso, dos programas sociais. E com certeza ajuda a economia a girar. Tem cidades que dependem diretamente, o comércio depende diretamente desses auxílios, do pagamento desses auxílios. E a gente entende que eles são importantes num determinado momento, mas que precisamos encontrar caminhos diferentes para tirar essa população dessa dependência eterna de auxílios desse tipo. A gente vive, entra ano e sai ano, a gente vê que o governo procura auxiliar essas famílias, mas, por outro lado, também a gente não vê um programa definitivo de retirada dessas famílias. Isso ajuda no primeiro momento, mas, em compensação, a gente tem um aumento de gastos do governo que gera inflação, que gera uma série de distorções para quem empreende nesse país, né? E é uma coisa que vai se tornando efetiva cada ano que passa, cada governo que passa. Agora nós estamos vendo aí essa PEC, que realmente é para cumprir compromissos de campanha, né? Mas que não soluciona definitivamente a vida dessas pessoas que precisam desses auxílios. Acho que nós temos que trabalhar, tanto empresários, a iniciativa privada, quanto os entes públicos, no caminho de achar caminhos de tirar essas famílias da pobreza extrema que vivem. Esse mecanismo até não... Exato, isso é um mecanismo que é usado muitas vezes até não republicanamente, né? Sim. Então, eu acho que nós temos que fazer isso. Mas serve para fazer a economia pegar no tranco novamente, ver se ela deslancha a partir desse consumo na base? Sim, eu acho que a economia, esse dinheiro dentro da economia faz com que exista negócios que venham até novos negócios. Mas é como eu falei para você, é importante, mas não é uma coisa que o empresário quer a vida inteira. O empresário quer estabilidade, quer regras claras para que a gente possa fazer a economia girar. Porque o empresário, ele gera emprego, renda, né? E paga impostos, que é isso que a gente quer fazer, mas com clareza de regras para que a gente possa estar sempre criando mais emprego, abrindo novos negócios e fazendo a economia girar cada vez mais forte. A gente está conversando aqui com o presidente da FEComércio Bahia, Kelso Fernandes. O senhor comentava há pouco sobre os impactos da pandemia, que foram arrasadores para muitas empresas, especialmente as pequenas, microempresas, muitas que não conseguiram se recuperar. Qual a sua expectativa em relação a linhas de crédito? O próprio governo federal ofereceu várias linhas, a Pronamp, não é? Foi uma delas. Existe um canal de comunicação da própria FEComércio com o governo nesse sentido de provocar a oferta de novas linhas de crédito? E caso isso ocorra, seria uma saída para que essas empresas se recuperem no mercado? Qual é a avaliação que o senhor faz? Sem sombra de dúvidas. Nós temos um canal constante na área federal, através da CNC, que é o nosso órgão máximo, que sempre dialoga, tem um bom diálogo com o governo federal. Aqui na Bahia nós temos também diálogos muito bons com o governo do estado, com a prefeitura, mas nós achamos, sabe, Jefferson, que primeiro, esse problema todo que a pandemia criou, tem muitas coisas que estão aí latentes, que precisam ser resolvidas. Uma é a dívida que foi criada com os empresários de pagamento de impostos, que até hoje não houve um refis definitivo. As linhas de crédito não foram tão acessíveis a tudo. Teve o Pronamp, mas o Pronamp como eu diria para você, o Pronamp não conseguiu que todas as pessoas que tivessem, que
teve necessidade, acessasse o Pronamp, né? Naquela primeira vez que foi lançado o Pronamp voltou agora de forma definitiva, mas numa situação de taxas de juros completamente diferente da primeira, tem acesso, mas às vezes exigido garantia de empresários que ele não tem como fornecer garantias. Nós temos dialogado muito com os bancos, com o Banco do Brasil, com o BNB, que tem procurado ver como é que minimiza esse problema com os empresários. O BNB já achou algumas soluções que tem ajudado bastante, mas o diálogo tem que ser constante, porque a gente sabe que a carga tributária que nós temos nesse país é elevadíssima e muitas vezes você vai fazer um refis e o refis não resolve o problema, porque quando se aplica tanta coisa em cima do refis, termina que fica inviável de negociar. Então, a gente tem uma perspectiva de continuar negociando, pedindo, mostrando ao poder público que quem gera renda, quem gera emprego nesse país é o empresário, é o empreendedor. E especialmente o comércio, que é uma área que emprega uma mão de obra volumosa. Nós somos hoje 70 e tantos % do PIB da Bahia. Então tem que ser olhado, esse setor da economia tem que ser olhado de forma diferenciada, porque nós somos compostos basicamente de pequenos e médios empresários que precisam realmente ter um olhar diferenciado dos órgãos governamentais. Eu fico observando a sua colocação, eu percebo que a questão da carga tributária é um dos grandes X da questão, né? Ou seja, é um problema para ser resolvido porque, de fato, acaba sendo muito penoso para os empresários em geral. Fala-se em reforma tributária há anos. Há décadas. Há décadas. E está se falando de novo agora nessa virada de governo a partir do ano que vem. O senhor, em particular, tem expectativa de que, de fato, ocorra alguma reforma tributária a ponto de beneficiar não só o cidadão comum, mas os empresários que sofrem tanto com essa carga tão forte? Bom, isso é um anseio, como vocês acabaram de citar, de décadas da sociedade brasileira, né? Porque todo mundo, de alguma forma, é afetado. O empresário, o consumidor final, que tem aqueles impostos estão todos embutidos dentro do que ele vai consumir. Então, agora existe uma nova expectativa. Ontem até eu estava ouvindo os meios de comunicação e que o presidente, o presidente eleito, mais uma vez falou que uma das coisas que primeiro ele vai atacar é a reforma tributária. Todo início de governo tem essa Todo início de governo tem isso. Só que isso, quando chega na hora de se discutir, os estados não querem abrir mão de receitas. Nós estamos vendo agora novamente um movimento de subida do ICMS em vários estados já, né? Tem estado que já passou o ICMS para 22% em alguns alimentos e até dentro do próprio combustível, que é a locomotiva do país, né? Porque nosso sistema de distribuição é basicamente rodoviário. Né? Um absurdo, é isso que eu digo. As pessoas não têm sensibilidade. E quando chega na hora de ratear o bolo disso, dificulta. Espero que o governo que está entrando tenha força o suficiente para não fazer só a reforma tributária, mas a complementação da reforma trabalhista, atualizar ainda mais, diminuir o tamanho do Estado é importante, porque reforma o Estado... política também, Pois né? O Estado é quem mais arrecada, né? É quem mais gasta. O que nós estamos vendo esse movimento no início é crescimento de despesas do Estado, né? Aumento de ministérios, né? Uma nova PEC aí, então... A gente tem esperança, sempre, somos pessoas sempre com a esperança de que dias melhores virão e espero que o governo realmente cumpra dessa vez com o seu compromisso de fazer uma reforma tributária que alivie isso e que, aliviando a carga tributária em cima do empresário, ele possa realmente gerar mais emprego e abrir novos negócios, porque isso gira com mais força a economia. Presidente, agora enquanto a reforma tributária não vem, a gente está esperando por ela aí algumas décadas, né? Vamos ver se agora vem. Enquanto a gente não reverte essa tendência de desemprego muito elevado, de desalento, a gente tem que cuidar de uma coisa emergente, também está na pauta aí de prioridade do governo, mas não somente do governo, né? Que é o problema gravíssimo da fome.
E a FEComércio fez uma campanha, liderou uma campanha interessante, que é essa campanha do Natal Solidário, teve muitas adesões, a Associação Baiana de Imprensa também aderiu à campanha da FEComércio. Queria que o senhor fizesse um balanço do que foi a campanha esse ano, o que está se imaginando daqui para frente, considerando que esse é um problema que a gente, infelizmente, não vai conseguir resolver no curtíssimo prazo, como era o desejo de todos nós. Né? Ernesto, nós estamos na nona edição do Natal Solidário e essa é uma ação da FEComércio que vem crescendo muito, graças a Deus, e tendo o apoio de novas entidades, como a que você preside, a ABI. Tivemos agora na nossa confraternização ontem a promessa da Amatra também, que se junta a nós. Temos a Liga do Bem, que se juntou esse ano. E tem sido um sucesso. Cada ano que passa, nós temos conscientizado melhor o nosso público de que precisamos devolver um pouquinho no final do ano aquilo que é nos proporcionado, que Deus nos proporciona o ano todo, tá? Eu tenho, desde que eu assumi, tem duas coisas que me chamam muita atenção. Nós somos um estado que beira 16 milhões de habitantes e temos 4 milhões de pessoas passando fome nesse estado. É um número assustador, se você fizer em percentual um quarto, da população. E isso tem me mostrado que é necessário, cada vez mais, que nós reforcemos o nosso trabalho, no sentido de que possamos minimizar, mesmo que temporariamente, porque a gente, como você disse, a gente sabe que não dá para resolver o ano todo essa situação. Mas mostrar à sociedade, de um modo geral, que temos essas dificuldades e que precisamos ajudar. E nessa época do Natal, então, se nós pudermos minimizar o sofrimento dessas pessoas, que eles possam ter um alimento decente no Natal, no Ano Novo, e quem sabe até um pouco mais que nós possamos ajudar essas famílias a minimizar o sofrimento. O SESC tem um programa, um dos braços sociais nossos, tem um programa chamado Mesa Brasil, que ajuda a população carente e as filantrópicas durante o ano todo. Nós recebemos doações, selecionamos e redistribuímos o ano todo através do programa Mesa Brasil do SESC, que é uma forma de ajudar também essa população carente. Presidente da FEComércio Bahia, Kelso Fernandes, muito obrigado pela sua disponibilidade. Conte sempre com a gente, por favor. E bons ventos que venham aí a partir do ano que vem. Boas vendas. Né? Boas vendas também, certamente, é o que a gente deseja. Muito obrigado e um bom dia. Até uma próxima, então. Eu é que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho sobre as coisas do FEComércio, do sistema FEComércio. Da próxima vez eu quero vir aqui para a gente dar conta das nossas realizações, o que estamos projetando para o sistema. Nós estamos interiorizando mais o sistema, temos alguns projetos de novas unidades no interior e quando vocês me permitirem, eu gostaria de voltar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Com certeza. Muito obrigado. Está convidado. Obrigado. Vamos combinar, desejo a todos um Feliz Natal e um Ano Novo realmente de pé direito, que essa pandemia vá embora definitivamente para que as famílias possam viver em paz. Teremos próximos encontros, certamente. Muito obrigado mais uma vez. Agora, 7:17 na Tarde FM.